Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, pastor Adriano Moreira falando, pastor das igrejas em Parque Eldorado e Costa Barros e servo do Cristo. Nessa oportunidade, mais uma vez, com o projeto Uma Igreja em Sua Casa. Essa oportunidade que eu quero ter com você hoje aqui é exatamente a oportunidade de poder mais uma vez estar ministrando a palavra, mais uma vez estarmos compartilhando esse projeto de Deus no nosso coração. Muitos irmãos já estão entrando aí, ouvir a Viviane, a Adriele, filha, Regina, Júlio César. Deus continue abençoando vocês. Marcelene, enfim, vocês que vão chegando aí, podem deixar seus pedidos de oração, podem deixar seus cumprimentos aí, e depois no finalzinho a gente vai responder a cada um de vocês, tá bom? Antes de começarmos a orar e começarmos a ministração de hoje, eu quero ter dois comunicados a fazer a você. O primeiro é que você convide a outros, passe aí o link para alguém, convide alguém pelo teu Zap ou pelo próprio Facebook mesmo. Tenha essa oportunidade de permitir que alguém, junto com você, participe dessa oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, de orar junto conosco, de estarmos juntos nessa oportunidade. A segunda comunicação a dizer é que nós estamos tendo o apelo, a solicitação de muitos que nos têm assistido. Nós temos tido aí em cada uma dessas lives quase 1.000 pessoas, 600 e pouco, 700 e poucas pessoas, alguns de fora do nosso país, né? A semana passada tivemos uma querida irmã lá da Califórnia, enfim, e alguns estão solicitando que pudéssemos estar fazendo essa transmissão numa terça-feira, porque na quarta-feira, na maioria das igrejas, ainda que terça também seja, mas na maioria das igrejas, cultos têm acontecido nas quartas-feiras e muitos acabam tendo a dificuldade de poder estar ao vivo, né, na transmissão, enfim. Então nós estaremos esta semana fazendo essa transmissão pela última vez na quarta-feira, a esse horário de 21h30. Então, a partir da próxima semana, nós vamos fazer essa transmissão, essa live, na terça-feira, às 22 horas, tá bom? Então, eu gostaria que você estivesse atento a isso, que você repartisse também essa informação a outros, que você participasse também. Ainda que terça-feira seja culto em muitas igrejas, e uma das igrejas que eu pastoreio também há culto na terça-feira, mas nós, como na outra tem a quarta-feira, mas nós faremos essa transmissão na terça-feira às 22 horas, tá bom? Eu gostaria que você ficasse ligado nisso e gravando aí essa informação. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa hora, em nome de Jesus, porque o nosso propósito é esse projeto, Uma Igreja em Sua Casa. E esse projeto é para que você esteja ouvindo a palavra, esteja orando, esteja acompanhado de alguém. Talvez você esteja aí com o esposo, com a esposa, com filhos, com os pais, ou com algum outro parente, não sei. Mas a proposta é que possamos entrar na sua casa. E entrando na sua casa, possamos compartilhar essa palavra de Deus ao seu coração. Então, se você está acompanhado, esteja de mãos dadas aí com este alguém e vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez, pois essa é a nossa proposta. Temos uma palavra hoje para compartilhar com você que tem a ver com algo muito importante na nossa vida, muito importante na vida do cristão, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas eu quero, antes de tudo, orar com você e orar por você. Vários pedidos de oração que você pode deixar aí no seu comentário. Você depois terá a minha resposta, não tenha dúvida disso.
mas pode ir deixando aí o seu pedido de oração específico, mas eu quero orar com você nessa hora, clamar a Deus pela sua vida nesse exato momento. Então, se você está na sua casa, se você está talvez em algum outro lugar e que possa estar acompanhado ou já esteja acompanhado, faça isso. Não deixe para depois, né? Tenha essa oportunidade de estar junto aí, caminhando nessa oração, nessa intercessão diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu te dou graças pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos em casa, reunidos talvez no ambiente de trabalho, e alguns, infelizmente, talvez não reunidos, mas possam estar assistindo um hospital, possam estar assistindo em algum outro lugar onde esteja só, talvez o seu trabalho, talvez até mesmo lugares prisionais, eu não sei, mas o Senhor sabe, talvez lugares de saúde, que, como hospitais, como lugares de reclusão, como orfanatos, ou lugares, Senhor, como de descanso para idosos, não sei. Mas onde quer que esteja esta pessoa, onde quer que esteja esta vida, que o Senhor a alcance, que o Senhor a abençoe, que o Senhor guarde esta casa, que o Senhor guarde esta família, que o Senhor guarde esta pessoa, que o Senhor guarde este que está tendo a oportunidade de nessa hora ouvir esta palavra e compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Muitos têm tido essa oportunidade, não só neste Brasil, neste país, mas fora dele, que o Senhor assim alcance a tantos quantos puderem, para que assim a tua glória alcance, a tua graça alcance, a tua bênção alcance, a tua palavra alcance cada alma e cada coração. Faça assim conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero dizer a você que estas lives, essa já seja a quinta ou sexta que estamos já transmitindo, elas continuam aqui na nossa página do Face, e você depois pode ir lá no YouTube e digitar Adriano Moreira, pastor Adriano Moreira, e você vai encontrar essas lives lá. Vai lá, faz a sua inscrição, porque você sempre será notificado quando uma nova live estiver lá, tá bom? Eu hoje quero compartilhar com você de uma palavra e que tem um assunto muito importante que a gente ainda precisa ver o que as Escrituras nos dizem a respeito. Um assunto que hoje temos visto muitos exageros, muitos extremos, muita radicalidade. Por um lado, de menos, e por outro lado, de mais. Por isso eu quero que você possa me acompanhar. Se você tem um exemplar da Escritura, faça isso. Se não tem, me acompanhe. Eu quero ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 10, especificamente o versículo 10. Porque o que a Bíblia nos ensina nesse texto e em muitos outros textos tem a ver com a mordomia cristã. E mordomia dos bens, mordomia daquilo que possuímos, mordomia daquilo que temos como bens, como possessões, com aquilo que nós possuímos. E o texto, só o versículo 10, diz-nos assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu quero hoje compartilhar com você desse assunto tão mal ministrado, tão mal pregado, tão mal ensinado hoje, que tem a ver com mordomia. Essa é a palavra grega para estas traduções que temos hoje é mordomia. Inclusive esse texto ele começa falando sobre o mordomo infiel. Mordomo tem a ver com mordomia. E o que é mordomia? Mordomia, segundo as Escrituras, segundo o original grego, é a administração dos bens que não são seus. Mordomia é a administração dos bens alheios. Então todo mordomo
Ele é um administrador do que não lhe pertence. Alguém a ele confiou uma administração dos bens, uma administração de pertences, uma administração daquilo que não é dele, não lhe pertence. Por isso que administrar os bens, segundo as Escrituras, o mordomo é o administrador dos bens que Deus nos dá. Porque nós vamos perceber que na vida todos somos, né? Todos são administradores. Todos são administradores, por quê? Porque a começar pela vida, ela não é nossa, ela não nos pertence, ela nos é dada, ela nos é confiada, ela nos é ministrada pelo Senhor da vida. E tudo que na vida a ela está relacionado também não nos pertence. Mas é importante você prestar atenção em algumas informações muito interessantes. Porque quando você olha as parábolas de Jesus, nos 4 evangelhos, principalmente nos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus conta cerca de 38 parábolas. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 parábolas tratam de como governar bens, como governar dinheiro, como governar o que nós possuímos. Veja, de 38 parábolas, 16 Jesus vai tratar sobre como governar bens e dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro cerca de umas 90 vezes. Em muitas das suas ministrações, em muitos dos seus discursos, dos seus ensinos, dentro de parábolas, Jesus chega a falar por 90 vezes. Outro dado importante é que dos 107 versículos do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, o evangelista que mais narra com detalhes o Sermão do Monte é o evangelista Mateus. Você tem o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus inteiro falando do Sermão do Monte. Se você contar, são 107 versos. Desses 107 versos do Sermão do Monte, 22 deles, Jesus está falando de bens. Jesus está falando de dinheiro. Jesus está falando daquilo que temos nas mãos como dinheiro, como crédito, como bens. A Bíblia apresenta mais ou menos 500 versos, aproximadamente, na estatística, que falam sobre oração. A Bíblia também apresenta um pouco menos de 500 versos que falam de fé. Mas olha só que coisa interessante. A Bíblia menciona cerca de mais de 2.000 versos ou versículos que tratam de possessões, que tratam de dinheiro, que tratam de pertences, que tratam daquilo que a gente possui. Aí a pergunta que eu fico a me fazer é a seguinte: por que tanta menção, tanta citação bíblica falando de possessões, falando de dinheiro, falando de pertences, falando daquilo que nós temos que administrar? Aí eu te faço uma pergunta: não estaria Deus nos chamando a atenção para o nosso compromisso com a administração dos bens? Não estaria Deus nos chamando a atenção para a graça da contribuição? Não estaria Deus nos chamando a atenção de como nós precisamos enxergar a vida, enxergar a partir da vida, né? Tudo que a ela se atrela, tudo que a ela condiz, e a partir disso a gente entender o que de fato e de verdade a Bíblia nos ensina com mordomia, que é nada mais, nada menos do que administrar os bens alheios. E aí começa com a vida, a saúde, os bens, as possessões, os pertences, o dinheiro. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, porque hoje nós estamos vivendo, principalmente no meio evangélico, e infelizmente é uma realidade, dois extremos.
Um é um lado que não entende o que é ser mordomo, que não entende o que é administrar o que lhe pertence, o que não lhe pertence, que pertence a Deus, o que lhe foi confiado, que não entende o que é ter possessões, mas não ser possuído pelas possessões. É aquele que possui, mas não ser possuído pelo que possui. Enfim, daquele que não se deixa ser guiado pelo mamon, conforme Jesus ensina em Mateus 6, verso 22 em diante. Ele vai exatamente falar que existe um Deus por trás do dinheiro, um Deus por trás dessa questão chamado dinheiro, chamado pertence, chamado riqueza. Nas escrituras fala-se mais especificamente de riqueza. E aí fico a perguntar, será que eu e você não estamos precisando aprender um pouco mais a respeito disso? Aí, não estaria Deus chamando-nos a atenção para esse compromisso de mordomia, esse compromisso do contribuir, esse compromisso do compartilhar, esse compromisso do dividir, esse compromisso de entendermos que nem a vida nos pertence, pertence a Ele? Como é que estamos administrando isso? Como temos falhado na graça de contribuir? Como temos falhado na graça do compartilhar? Como temos falhado na graça do administrar o que não nos pertence? Porque nós temos o senso de que somos donos de nós mesmos, somos os donos de nossas vidas, somos os donos do que nós temos, seja de dinheiro, seja de possessões, do que nós temos, de títulos, de tudo que temos. A gente entende que a gente é dono e a gente não entendeu que somos apenas mordomos. Não há como realizar a obra de Deus, não há como você servir ao rei do reino e servir no reino se você não entender que é mordomo. Porque o reino não lhe pertence, o reino é do rei, você é um súdito do reino. Então nesse reino eu tenho que compartilhar, nesse reino eu tenho que contribuir, nesse reino eu sou aquele que de fato, de maneira extraordinária, preciso ter essa consciência de quem sou e do que estou fazendo. E entender que nada me pertence, só pertence ao Senhor. Deixa eu compartilhar algumas coisas com você. Ser mordomo, ou seja, aquele que administra os bens que não lhe pertencem, e aí a gente fala da vida, fala da saúde, fala dos títulos, fala das capacitações, fala dos dons, fala do dinheiro, fala das contribuições, fala de tudo que pertence. Algumas coisas que eu e você precisamos aprender. Número 1, é que a Bíblia vai mostrar que mordomo, ou ser mordomo, é ser responsável. Porque você vai lá para 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 11 até o verso 14, o texto vai dizer que do altar de onde você é ministrado as coisas espirituais, você deve ter o compromisso de ministrar as materiais. Porque isso é uma forma de reconhecer as benesses, tá? As benesses do altar que lhe ministra, para que você, de certa forma, condicione esse altar a continuar ministrando. Isso é responsabilidade. O mordomo é aquele que entende o compromisso. O mordomo é aquele que sabe o compromisso com contribuir, o compromisso com a vida, o compromisso com a saúde, o compromisso com as capacitações, o compromisso com tudo. Ele entende responsabilidade. Por isso, o Senhor é aquele, tá, que ele trabalha em nosso favor. O Senhor é aquele que quer que eu e você reconheça essa responsabilidade. Então, ser mordomo é ser responsável. Ser mordomo é aquele que entende um compromisso que tem do compartilhar, do dividir, do contribuir, do abençoar, né? Ele tem essa responsabilidade. Mas a Bíblia também vai dizer que ser mordomo é ser íntegro. O mordomo não pode ser aquele que pensa que pode enganar o rei do reino
e tampouco o reino. O mordomo não pode pensar em ludibriar por qualquer que seja o interesse. Isso a gente vai perceber lá em Atos capítulo 5, quando acontece de um casal que vem trazendo uma contribuição e eles mentem em relação à integridade daquela contribuição. E a coisa mais verdadeira naquele texto de Atos 5 não tem a ver com a contribuição, ou seja, com a quantidade, tem a ver com a qualidade. Tem a ver com o fato daquela pessoa, ou daquele casal melhor, né, que são as pessoas do casal, não terem sido íntegros. Tanto que Pedro vem dizer assim, se você não vendesse, não continuaria sendo seu? E se vendesse, o dinheiro também não era seu? Por que você vende por um valor e combinam vocês para virem e dizerem que é por outro valor? E automaticamente vocês não estão sendo íntegros. Vocês estão, íntegro é inteiro, sem ser pedaços, tá inteiro, integridade. Por isso ser mordomo é ser íntegro naquilo que se reparte, naquilo que se contribui. A Bíblia também vai dizer que contribuição ou ser mordomo é ser investidor. Quando eu entendo que vida não me pertence, eu a entrego a Deus, eu compartilho com o outro. Quando eu entendo que o que eu tenho, o que eu sou, não é meu, é o Deus que me dá, eu também compartilho, eu contribuo. Quando eu entendo que as minhas finanças, que o meu dinheiro também não é meu, é o Senhor que me dá 90% e pede apenas que eu reconheça com 10%, ou coisa, né, também que possa ir além disso, eu automaticamente entendo que eu estou investindo, que eu estou plantando numa terra fértil, segundo as Escrituras. Esse texto não pode ser lido fora do seu contexto, né, para não entrarmos em teologia da prosperidade, mas esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, está dizendo assim, ó, se eu semeio pouco, eu colho pouco, se eu semeio muito, eu colho muito. Isso em todas as áreas, não é só na área financeira, é em todas as áreas. O quanto você tem dedicado, o quanto você tem investido, o quanto você tem se entregue, o quanto você tem colocado, enfim, que o Senhor possa nos fazer entender e compreender isso, né? E muitos outros estão aqui entrando na live, Deus abençoe vocês, depois eu respondo a cada um de vocês. Ser mordomo também é ser fiel, porque o texto de Mateus 24, verso 45 e 46 é um momento em que o Senhor também vai dizendo que aquele que é o que Deus confiou a vida e tudo que a ela se atrela, para administrá-la, diz o texto que o Senhor espera encontrá-lo fiel. Fidelidade aqui tem a ver com eu sei o meu compromisso. Fidelidade é eu não terei meus altos e baixos. Eu não desistirei. Eu não retrocederei. Eu não irei abdicar de tal função, de tal compromisso, de tal responsabilidade. Fidelidade é isso. É ser fiel. Como vários louvores que a gente conhece, né? Por exemplo, os cristãos conhecem, serei fiel, né? Precioso Jesus, serei fiel, é ser fiel, porque Deus é fiel para conosco. A Bíblia também vai nos dizer que ser mordomo é ser obediente, porque quando a Bíblia diz que você tem que compartilhar, quando a Bíblia diz que você tem que contribuir, quando ela diz que você tem que trazer o que você tem que contribuir, que tem que compartilhar, é ordem, é imperativo. E você tem vários textos. Aqueles que se relacionam com as finanças, aqueles que se relacionam com a vida, aquele que se relaciona com os dons, aquele que se relaciona com o que você tem e possui para compartilhar. Um dos textos muito usados é o de Malaquias 3,10, para falar trazei é ordem. Trazei todos os dias, trazei todas as contribuições, trazei a vossa vida, convertei-vos ao Senhor. É obediência. Aí eu sempre digo que em relação a Deus, a Ele, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Ele pode mandar. A pergunta é, eu e você temos o juízo para obedecer? Que eu acho que essa que é a grande razão. Mas ser mordomo, a Bíblia vai me dizer também que é ser ousado. Muitas vezes você diz que não pode compartilhar mais da sua vida. Muitas vezes você diz que não pode compartilhar mais dos seus dons. Muitas vezes você diz que não pode contribuir tanto com o próximo, nem com a obra do Senhor, nem com a casa do Senhor, nem com o altar do Senhor. Muitas vezes você diz que até financeiramente não dá. Mas olha só, as Escrituras nos dizem em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2 e verso 3, que houve uma necessidade
dos crentes da Judéia, e Paulo está escrevendo agora aos crentes de Corinto, e ele fala a respeito dos cristãos da Macedônia. E ele diz assim, que em muita prova de tribulação, muita prova de tribulação, e em grande dificuldade, eles foram ricos, foram grandes na sua generosidade. E Paulo diz no verso 4, eu provo que deram para além das suas condições. Eles foram ricos no contribuir, no compartilhar. O que isso significa dizer é que ser mordomo é ser ousado. Ser ousado em compartilhar a vida, ser ousado em compartilhar os dons, ser ousado em compartilhar os recursos, ser ousado em compartilhar as finanças, ser ousado em contribuir com o reino, com a obra do Senhor e com o próximo. Significa dizer que ser ousado é, se eu olhar sempre para as minhas limitações, eu não contribuo. Se eu olhar para as minhas dificuldades, eu não compartilho. Se eu olhar para as minhas necessidades, eu não vou a lugar algum. Eu não faço absolutamente nada do que seja mordomia cristã ou mordomia dos meus bens. Eu não contribuo, eu não dizimo, eu não oferto, eu não evangelizo, eu vou preservar a minha saúde, a minha vida, eu não vou me entregar no reino do Senhor, eu não vou à frente. Por quê? Porque eu estou não sendo ousado. Faltou em mim ousadia. Mas a Bíblia vai me dizer uma coisa, e isso me chama muita atenção. É que ser mordomo é ser uma pessoa consciente. E a consciência que eu e você precisamos ter é uma consciência extraordinária. E eu quero até ler esse texto com você, que está em 1 Crônicas, capítulo 29, e versículos de número 11 e depois de número 14, que essa consciência eu e você precisamos ter. Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente não compartilha nada nessa vida. A gente não compartilha coisa alguma, nem finança, nem vida, nem dons, nem capacitação, nem ajuda do próximo. A gente não compartilha nada, a gente não contribui com nada. A gente não tem todos os bens da vida, a gente não contribui, não é mordomo, porque a gente não teve consciência. E olha a consciência que Davi teve. 1 de Crônicas, capítulo 29, o verso 11, Davi diz assim, Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aí no verso 14 ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder, para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tomamos. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, Senhor, que capacidade a gente tem até de contribuir com alguma coisa. Porque, na verdade, aquilo que a Bíblia nos ensina a dar, a partilhar, a contribuir, sua vida, seus dons, sua capacitação, seu tempo, seus bens, seu dinheiro, não é seu. O que ele está dizendo é que está aqui na palma das mãos de Deus. Então vem você com as suas mãos e tira das mãos de Deus para depois devolver. Ou seja, essa consciência que eu e você precisamos ter. Porque se eu e você não tivermos esta consciência, meu querido irmão, nós continuamos vivos, perdidos, vivos, mas perdidos na nossa situação, no nosso dia a dia, na nossa dificuldade do dia a dia, no nosso caminhar. Por quê? Porque não entendemos de fato e de verdade o que significa ter essa consciência de que tudo que temos vem dele, tudo que temos é a partir dele, tudo que temos é das mãos dele, tudo que temos é pela graça dele. Por isso eu quero terminar essa palavra te fazendo algumas afirmações. Primeiro, é que todo mordomo ele precisa se libertar de mamon. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 6, especificamente ao verso 24, quando ele diz que não há como servir a dois senhores. Ou nós vamos servir a Deus, ou vamos servir a mamon. Sabe o que Jesus disse? É que por trás dos nossos bens, por trás da riqueza,
Por trás do dinheiro, por trás daquilo que nós possuímos, existe um poder. E se isso não estiver aos nossos pés, como estavam os pés dos apóstolos, para ser servo, para servir à vida e na vida, e a tudo que a ela está atrelado, e para servir o reino e no reino, isso vai estar aqui, no seu coração ou aqui no alto da sua cabeça. Isso será poder que te domina. Isso será potestade que te conduz. Por isso que quem vai para uma teologia da prosperidade é aquela pessoa que não entendeu que bens, principalmente o dinheiro, tem que ser servo. Tem que ser servo. Porque se não for servo, será sempre senhor. Outra coisa que eu preciso dizer para você é: saiba que nada te pertence. Tua vida não é tua, saúde não é tua, capacidade não é tua, os títulos que você lutou para conseguir também não é teu, porque foi o Senhor que te deu condições de chegar até onde chegou. Teus bens materiais não são teus, nada te pertence. Porque a consciência que Davi teve, 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 11, e pode ler até o verso 14, corrido, é a consciência de que por mais que eu tenha me esforçado, por mais que eu tenha feito do meu possível melhor, mas eu tive a condição de poder o fazer. E quem me deu essa condição? O Senhor. Então, na verdade, nada me pertence. Deu para você entender? Nada te pertence. E eu preciso entender isso. Nem a sua vida te pertence. A sua vida foi o Senhor que te deu. Então eu e você não temos nem o direito de dizer assim: faço da minha vida o que eu quiser. Faço da minha vida o que está... Não temos essa possibilidade. Não temos essa, digamos, essa ousadia. Não temos essa autoridade, essa é a palavra. Não temos essa autoridade. Por quê? Porque a vida pertence a Ele. Aí a minha pergunta a você, nesse finalzinho: o que tu tens feito com o que não é teu? Você já parou para pensar? O que você tem feito com o que não é teu? Com a vida que não é tua? Com os títulos que não são teus? Com os bens que não são teus? Com as riquezas, o dinheiro, os valores que não são teus? Com o tempo que não são teus? Com as capacitações que não são teus? O que você tem feito com o que não é teu? Porque o que é o mordomo é aquele que está administrando corretamente aquilo que não é dele. E diz o Senhor, em muitos outros textos, a gente leu inicialmente Lucas 16:10, mas há parábolas de mordomos que o Senhor, falando de mordomia, falando de quem Deus confiou alguma coisa, que o Senhor vai chegar um dia e vai pedir conta daquilo que Ele te deu para administrar. Então a pergunta é: o que tens feito com o que não é teu? Porque o verso do capítulo 25 de Mateus, verso 21, que ele repete basicamente o que a gente leu em Lucas 16, verso 10, vai nos dizer assim: se fores fiel no pouco, sobre o muito tu serás colocado. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: Deus está dizendo a você: seja um bom mordomo, seja fiel no pouco que você tem, seja saúde, seja as finanças, seja a riqueza, sejam os dons, sejam as capacitações, seja o tempo, não sei. Mas tudo que está atrelado à vida e a você não te pertence. Seja fiel. Seja fiel, porque a Bíblia Sagrada vai me dizer que o Senhor vai pedir conta, porque não te pertence, não é teu, é dele, foi ele que deu. E ele vai pedir conta da sua vida, vai pedir conta do seu tempo, vai pedir conta dos seus dons, vai pedir conta das capacitações que ele te deu, vai pedir conta de ministério que ele te entregou, vai pedir conta de responsabilidades que ele te confiou, vai pedir conta das suas finanças que você tem feito com o seu dinheiro, vai pedir conta dos seus bens que você tem feito com o que te pertence, ele vai pedir conta. Por isso, se fores fiel, mesmo que seja no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. Eu quero orar com você, porque o meu propósito é que você seja um excelente mordomo. Um mordomo que, quando o Senhor chegar, o encontre fiel. Um mordomo que tenha o que apresentar.
um mordomo que tenha o que dizer a Deus e dizer: Senhor, é isso aqui, obrigado. Eu estou te apresentando o que o Senhor me confiou para fazer. Eu não sei como você tem andado, não sei como você está. Talvez você tenha até atravessado tantas dificuldades, tantos problemas, porque você não tem conseguido ser um verdadeiro mordomo. Administre corretamente a sua vida, administre corretamente as suas finanças, administre corretamente os seus dons, administre corretamente o seu tempo, administre corretamente o ministério que o Senhor te concedeu, administre corretamente. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus, você provavelmente vai estar mais perdido ainda nessa questão de administração. Venha para os pés do Senhor, deixa que Ele te ensine como ser um excelente administrador. Eu quero orar com você. E nessa oração que você se apresente a Deus e diga: Senhor, como eu tenho sofrido porque tenho sido mau administrador, como eu tenho errado porque tenho sido mau administrador, como eu não tenho tido resultados positivos porque eu tenho sido mau administrador. Eu quero orar com você nessa hora. Se você está acompanhado, ore junto com esse alguém. Mas se você não está acompanhado de mim, estou junto com você. Vamos falar com Ele nessa hora. Vamos clamar a Ele nessa hora. Vamos pedir a graça dEle nesta hora, para que a mão do Senhor esteja sobre ti. Senhor, mais uma vez, a minha oração em favor desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, deste jovem, desta jovem, desse cristão, desse não cristão, deste que pertence, seja qual for a religião, que teve a oportunidade de estar ou agora ao vivo ou então está assistindo essa live depois. Senhor, permita-o ser um mordomo fiel. Permita-o a ser um mordomo dos bens. E quando eu falo bens, eu começo pela vida. Eu não me restringo apenas às finanças. Eu não me restringo apenas a bens materiais, a dinheiro, mas a tudo e a começar pela vida. Por isso, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe. E muitos estão aqui pedindo oração, deixaram aqui pedidos de oração. E seja qual for a causa, vá ao encontro desta causa, Senhor. Faça conforme o teu querer. Senhor, salve, liberte, transforme, cuide, ministre, repreenda todos os males, manifesta a tua glória, o teu poder. Cuida dessa vida nesta hora, porque é o que o Senhor pode fazer, que eu não posso e muita gente não pode, mas o Senhor pode. Que as suas mãos alcance, ministre, abençoe, dê força e graça, dê vitória a essas vidas, no nome de Jesus. Pois é assim que oramos. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido ouvinte, graças a Deus por mais esta oportunidade que você me permitiu chegar até você, chegar até a sua casa, chegar ao seu trabalho, chegar até onde você esteja internado, ou onde você está aí em reclusão, onde você está aí numa casa de descanso, não sei, seja lá onde for, tá? Ou até talvez você esteja aí trabalhando como um Uber da vida, não sei, tendo a oportunidade, enquanto dirige, estar talvez assistindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E mais uma vez eu quero deixar aqui a informação. A partir da semana que vem, nós faremos essa transmissão nas terças-feiras, às 22 horas, ok? Nas terças-feiras, às 22 horas, para que nós tenhamos a oportunidade de ter um pouquinho mais de pessoas ao vivo conosco. Ainda que essa transmissão, essa gravação, que agora é ao vivo, ela está sendo recondicionada lá no YouTube. Então todas essas transmissões estão lá. Eu peço a você, vá até lá, se inscreva, você bota lá Pastor Adriano, você vai encontrar cada uma dessas lives, você vai encontrar cada uma dessas gravações e vai encontrar o tema do assunto. E de lá você pode mandar para muita gente, não só aqui da própria página do Face, mas também lá do nosso YouTube, tá bom? Nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe mais uma vez, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana e agora na terça-feira às 22 horas. Deus te abençoe, Deus te dê graça, que o Senhor seja contigo. E a todos que deixaram aqui a mensagem, eu vou respondê-las depois com calma, uma a uma, e estaremos orando, caso seja um pedido de oração específico.
Tá bom, meu santo? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima live, a próxima semana, assim querendo Deus.